De Nabucodonosor II, o Império Neobabilônico alcançou seu ponto mais alto de glória antes de ser tomado pelo Império Persa. Este rei é lembrado sobretudo por ser um grande construtor e restaurador, famoso por obras como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e uma construção que alguns acreditam que poderia ser a Torre de Babel, no Iraque. Nabucodonosor é considerado um dos melhores governantes na história de seu reino. Era filho de Nabopolassar, um general caldeu que se declarou a si mesmo como o líder de lugares como Palestina, Síria e Mesopotâmia, após a queda de Assurbanipal. Assim, Nabucodonosor estabeleceu um novo império sobre as ruínas do antigo Império Assírio. Conseguiu dominar estas regiões, derrotando os egípcios na Batalha de Carquemish no ano 605 a.C. e após a morte de seu pai nesse mesmo ano, subiu ao trono com o objetivo de continuar expandindo os territórios que seu pai havia começado a conquistar. Uma de suas conquistas mais importantes foi a de Jerusalém. Deus usou a Babilônia para castigar Israel por adorar ídolos e por se rebelar contra ele. Durante este tempo, entre os anos 607 e 586 a.C., os judeus foram levados à Babilônia como prisioneiros várias vezes, especialmente depois de se rebelarem contra o Império Babilônico. Nabucodonosor enviou seus exércitos contra Judá, assediando Jerusalém por mais de um ano, o que resultou na destruição do templo judeu, a captura de milhares de judeus e a ruína da cidade. Em uma dessas deportações, Daniel foi levado à Babilônia, onde o rei o honrou grandemente depois que Daniel interpretou um de seus sonhos, tal como se conta no capítulo 2 de Daniel. Tempo depois, Nabucodonosor teve outro sonho que, como o primeiro, nenhum sábio de Babilônia pôde explicar, exceto Daniel, no capítulo 4 de Daniel. O rei se dirige a todos os povos, nações e línguas para contar as maravilhas que Deus havia feito por ele, proclamando a grandeza de Deus e a eternidade de seu reino. Acredita-se que passaram uns 30 anos entre os eventos descritos nos capítulos 3 e 4, o que colocaria Daniel em uns 50 anos e a Nabucodonosor em uma etapa avançada de sua vida, um momento para olhar para trás e refletir sobre o que havia feito. Sabemos que Daniel é quem escreveu este livro que estamos revisando. No entanto, no capítulo 4, aparece um narrador inesperado. As palavras provêm diretamente de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e Daniel as incluiu em seu texto. Esta mensagem, dirigida a todos no mundo, mostra o que o rei mais poderoso queria compartilhar sobre o divino ao final de sua vida. A importância de reconhecer as maravilhas e feitos pelo Deus Altíssimo em sua vida, destacando a grandeza e o poder de seus atos e o caráter eterno de seu domínio. O testemunho de Nabucodonosor sobre sua experiência com Deus foi tão significativo que decidiu compartilhá-lo com todos os povos e nações através de um decreto real. Mais tarde, por inspiração divina, Daniel o incorporou às Escrituras. Acredita-se que Daniel incluiu este relato de um rei não judeu para glorificar a Deus e porque a mudança genuína em Nabucodonosor era evidente e indiscutível. A vontade do rei de falar sobre o Deus celestial, a quem chegou a conhecer pessoalmente, é notável e algo que deveríamos aspirar a emular. Até agora, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel em 3 ocasiões distintas. A primeira vez em Daniel 2, versículo 47, onde depois de Daniel interpretar seu sonho, o rei proclamou que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. A segunda, em Daniel 3, versículo 29, após o milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor decretou castigos severos para qualquer um que falasse mal do Deus deles, admitindo que nenhum outro Deus podia salvar dessa maneira. A terceira é a narrada no capítulo que estamos discutindo, onde Nabucodonosor deseja proclamar as grandezas divinas que presenciou.
Este capítulo é único porque apresenta o testemunho pessoal de um rei gentio sobre como Deus transformou seu coração. Nabucodonosor se torna um modelo de testemunha, alguém que compartilha o que viu e vivenciou, mostrando a importância de comunicar as obras que Deus fez em nossas vidas. Satanás está muito interessado em nos manter calados sobre as obras e milagres que o Deus Altíssimo fez em nossas vidas. Ao olharmos para as Escrituras e os livros de história, vemos que Nabucodonosor foi um rei notável no que hoje é o Iraque, considerado um dos melhores em sua história. Mas neste relato, ele admite que o reino de Deus é muito maior e seu domínio é único por ser eterno. Antes de enfrentar um teste de humildade, Deus deu ao rei a oportunidade de se corrigir por meio de um aviso em um sonho. O relato bíblico nos conta que Nabucodonosor estava em um momento de tranquilidade e prosperidade em seu palácio quando teve um sonho perturbador. Apesar de sua paz, este sonho o alarmou, e ele convocou todos os sábios de Babilônia para interpretá-lo, mas nenhum pôde fazê-lo até que chegou Daniel, conhecido como Beltesazar. Nabucodonosor reconheceu em Daniel um espírito especial e pediu que interpretasse seu sonho. Este momento de descanso do rei, marcado pela tranquilidade e sucesso após conquistar nações e embelezar Babilônia, foi interrompido por esta segunda revelação divina. Ao contrário de antes, Nabucodonosor lembrava do sonho, mas não de seu significado, o que o levou a buscar novamente a interpretação entre os sábios, que falharam mais uma vez. É interessante que Daniel não foi chamado com os demais sábios inicialmente, o que sugere que as pessoas muitas vezes não buscam a ajuda de Deus até que todas as outras opções falharam, tal como é hoje em dia, que só buscamos ao Deus bombeiro. A situação mudou quando Daniel chegou, e o rei, chamando-o Beltesazar, reconheceu que precisava da orientação do Deus dos judeus, após o fracasso de seus próprios conselheiros. Nabucodonosor compartilhou com Daniel os detalhes de um sonho que o havia perturbado profundamente. Neste sonho, viu uma árvore enorme no centro da terra, tão alta que sua copa tocava o céu, e era visível de todos os cantos do mundo. Este árvore, bela e cheia de frutos, fornecia alimento para todos e sombra para as bestas do campo, enquanto que as aves do céu habitavam em suas ramas. No entanto, em seu sonho, um mensageiro celestial, descrito por Nabucodonosor como um vigilante e santo, ordenou que a árvore fosse derrubada, suas ramas cortadas, seu folhagem e frutos espalhados, dispersando assim as criaturas que encontravam refúgio nela. A ordem incluía deixar o toco das raízes na terra, assegurado com ferro e bronze, e que o orvalho do céu molhasse este toco, compartilhando sua sorte com as bestas do campo. O sonho revelava uma mudança drástica. O coração de homem seria substituído pelo de uma besta, vivendo entre elas e alimentando-se como elas, por um período de 7 tempos, interpretado comumente como 7 anos. O propósito por trás deste sonho era mostrar que o Altíssimo tem autoridade sobre os reinos dos homens, concedendo o poder a quem ele deseja, mesmo ao mais humilde. Nabucodonosor, ao relatar este sonho a Daniel, buscava sua interpretação, já que nenhum outro sábio em seu reino havia conseguido explicá-lo. A imagem da árvore que tocava o céu remetia à Torre de Babel, um projeto da mesma região que buscava alcançar o céu, simbolizando o orgulho humano. Este sonho não só revelou a eventual humildade forçada de Nabucodonosor, mas também serviu como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Neste ponto, Nabucodonosor, apesar de seus grandes feitos, enfrentava a possibilidade de perder tudo o que havia construído, nos lembrando da advertência de Cristo sobre a riqueza e a autossuficiência que ignoram a Deus.
Este episódio sublinha a importância de reconhecer nossa dependência de Deus, independente de nossos logros pessoais. Deus tem um propósito para cada um de nós,